Bom, mas vamos aproveitar a presença da Mayra de Jaimo aqui, que além de escutar nossas reclamações sobre o friozinho que vai fazer nessa semana, tem notícia para contar aqui, atualizações sobre o estado de São Paulo, né, Mayra? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Isabel, Cris e a todos os ouvintes. E olha, a notícia não é boa. O número de mortes pela Covid-19 na cidade de São Paulo aumentou na semana passada. Então a alta foi de quase 9% em relação aos 7 dias anteriores. Passou de 466 para 507. E os outros dois indicadores da epidemia também tiveram crescimento. 2% nas internações e 60% nos casos. O coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, o João Gabardo, atribui essa alta àquela mudança na contabilização que foi determinada pelo Ministério da Saúde. Esse é um fenômeno que nós estamos realmente estudando, tentando identificar motivo para que a capital tenha, nessas últimas 2 semanas, apresentado esse número, a possibilidade de que o fluxo, a velocidade da confirmação dos casos e da implementação dessas informações no sistema possa estar influenciando esse resultado, mas de qualquer maneira o Centro de Contingência está muito atento a esses números da capital e precisa ser reafirmado que nós tivemos nesta semana um acréscimo de 221 óbitos que normalmente não entrariam. Entraram porque houve uma mudança na estratégia, mudança nos critérios do Ministério da Saúde. Então, o governo justifica que foi essa mudança na contabilização, mas, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, tirando a capital, teve redução de 4% nos óbitos e na Baixada Santista, redução de 5%. No interior, os óbitos também diminuíram. Por isso, no total, no estado de São Paulo, teve então uma redução de 1% nos óbitos na semana passada em relação aos 7 dias anteriores. E hoje também na coletiva, na parte econômica, um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP mostra que o plano de flexibilização da quarentena preservou 318 mil empregos. Do total, 95% são da área de serviços, sendo a maioria ocupada por trabalhadores de baixa renda, como ressalta a Ana Carla Abrão, que é coordenadora do Conselho Econômico. Esses empregos estão concentrados na economia formal, empregos com menor nível de escolaridade, menor renda. Destaca, inclusive, o aspecto social relevante desse impacto e desse resultado, porque isso significa que não só o Plano São Paulo permitiu um retorno gradual das atividades, mas fez em benefício daqueles que mais precisam, que são os trabalhadores de mais baixa renda. E o governo de São Paulo também anunciou a abertura de 10 mil vagas de trabalho em 366 cidades. Os participantes vão receber um auxílio mensal de R$ 330 e vão poder fazer alguns cursos de qualificação. Para participar, o candidato tem que estar desempregado há pelo menos 1 ano, ser maior de 17 anos e residir no estado de São Paulo por, no mínimo, 2 anos. Muito obrigado, Mayra de Jaimo, trazendo para a gente a atualização aí dos números em São Paulo. Só acho que o governo aqui de São Paulo faz uma ginástica danada para explicar alguns resultados de vez em quando, né? Tentando justificar, jogar para lá, para cá, novas metodologias para apontar um aumento no número de mortos, enfim. Vamos avaliar aí, vamos continuar acompanhando para ver se isso se consolida, né? Mas que eu levanto estranhezas, que nem eu fiz semana passada em relação à forma de você determinar se a pessoa está com Covid ou não. Eu acho que está no mesmo pacote. Eu acho que a pessoa morreu ou não morreu de Covid, né? Não tem muito critério aí para se julgar ou não se a pessoa teve ou não a doença, né? Eu estava até procurando uma fala aqui do João Gabardo, a Mayra pode até esclarecer, ele falando das curvas em relação à doença no Brasil e no estado de São Paulo, né, Mayra? Se referindo ao mês de maio como o mês em que tivemos o pico da doença em São Paulo e do Brasil. Depois entramos no cenário preocupante de estarmos em um platô, o que estamos longe de comemorar, porque é um platô com números altíssimos, e agora esses indicativos de que estamos
diminuindo, né? Acho que um resumo da fala dele, pelo que eu pude acompanhar ao longo do dia, também em relação a isso, mas que traz muita preocupação, porque está diminuindo, mas um dia a gente tem aumento no número de mortes em São Paulo, que gera uma preocupação, no outro dia volta a diminuir, depois a gente tem aumento de novo, a gente tem mudança de metodologia, fica tudo muito difuso, né? Para a gente chegar a uma interpretação da real situação que temos em São Paulo e no Brasil, né? Isabel, as falas, né, normalmente ali do Comitê de Saúde querem passar uma tranquilidade, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mas o que a gente vê é que mesmo que tenha tido uma diminuição de óbitos no estado, foi de 1%. A gente considera 15% para mais ou para menos estabilidade ainda, né? Então, assim, é muito pouco para a gente definir que teve, até porque, como você disse, tem semana que a gente está apontando aqui queda, tem semana que a gente está apontando alta, então está muito indefinido ainda, mas o que eles sempre tentam passar é isso, né? Como se tivesse tudo sob controle e não precisasse haver uma preocupação muito maior por parte da população, mas a gente acompanhando vê que nem sempre é assim, né? O problema é que esse platô está contínuo demais, né? São muitas e muitas semanas num patamar muito elevado, não só aqui em São Paulo, quanto quando a gente no Brasil olha também, o Brasil inteiro, Brasil né? inteiro, A gente tem mais de 1.000 mortes que são contabilizadas mais de 10 por semanas, dia. mais de 10 semanas. Né? É muito forte você pensar que 1.000 pessoas ainda estão morrendo a cada 24 horas. Está certo que tem aquela diferenciação que entram para o registro a cada 24 horas. Não significa que essas pessoas morreram durante essas 24 horas. Mas ainda são números muito preocupantes, né? Então, tá longe da gente achar que é vida normal, de que temos um passe aí para sair livremente, sem máscara, aglomerando. A gente teve o segundo final de semana com a ampliação do horário de bares e restaurantes e novamente a gente teve registros de aglomerações em várias localidades. Vi imagens, por exemplo, da Zona Oeste de São Paulo, e que gera muita preocupação, porque em outras localidades, não só do Brasil e do mundo, já se tem uma preocupação especificamente com o público jovem, porque é o público que está ali mais agoniado pela volta da normalidade à vida social, e é o público que tem tudo para ser um novo refém do coronavírus. Novo não que esse público já não tivesse sendo atingido, mas já tem pesquisas no Brasil e no mundo que estão apontando essa preocupação em relação aos mais jovens, aos que estão ali na faixa dos 20 aos 30 anos e que com eles pode não acontecer nada, mas são pessoas que estão tendo contato com pessoas mais velhas e aí a gente reinicia aquela cadeia de transmissão e que é aí que mora o perigo e que a gente tem que ficar alerta, né? Não estamos em vida normal ainda. É isso. O governador de São Paulo, João Dória, acredita ter contraído a Covid-19 através do recebimento de algum pacote na casa dele. Declaração que foi dada hoje durante a breve participação na coletiva de imprensa por videoconferência no Palácio dos Bandeirantes. A nossa contaminação aqui provavelmente veio de algum pacote que recebemos de fora, pois Bia e eu sempre tivemos muito cuidado na utilização de máscaras, com álcool gel, lavando as mãos. Então, eu recomendo cuidado redobrado para aqueles que recebem encomendas em suas casas e delivery também de alimentos. Usem luvas antes de abrir estes pacotes. João Dória e Bia Dória, que estão em isolamento na casa deles aqui na região dos Jardins, na zona, para muitos, zona oeste, zona sul, enfim, região aqui bem próxima já ao bairro do Morumbi, aqui em São Paulo. Nós tivemos também a confirmação hoje de Covid para o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, o Gustavo Montesano, que recebeu diagnóstico positivo para a doença. Segundo o comunicado do banco, Montesano está se sentindo bem e seguirá trabalhando remotamente mesmo com a doença.